gaúcho. Mas e o generoso? Eu preciso de uma coisinha a mais para levar para casa. Por quê? Porque eu vim de uma família humilde, trabalhadora do interior, fomos colono, e isso eu dou razão e dou muita ênfase a isso. Okay. Agora sim, eu levo alguma coisa para casa. Tá? Então, essa é a comunicação moderna. É a comunicação que ela é sucinta, específica e generosa. Então, eu trouxe um exemplo de um filme maravilhoso chamado Trabalho Sujo, que é um filme de duas irmãs que, por algumas questões da vida, acabam trabalhando como domésticas, limpando casas, e que, em nenhum momento, elas percebem que elas podem ganhar muito mais dinheiro limpando resíduos biológicos, ou seja, cenas de crimes, de assassinatos, de pessoas que foram encontradas mortas em casa. O filme é maravilhoso. E uma delas volta para encontrar-se com as suas amigas de high school, as suas amigas de segundo grau, e quando ela encontra, todo mundo era corretor de imóveis, tinha empresa, e ela era o quê? Faxineira de resíduos biológicos. E ela fala da própria empresa dela, Sunshine Cleaning, e como ela fala exatamente com esse orgulho, da onde eu vim e aonde eu cheguei, é uma resposta segue, sucinta, específica e generosa. E ela tinha combinado que ela chegaria falando uma mentira, dizendo que ela era corretora de imóveis, porque a corretora de imóveis é uma coisa muito chique nos Estados Unidos. Mas ela chega e resolve, e ela percebe o quanto o trabalho dela é importante. Esta é a moça em questão. Rose, how are you doing? Are you still cleaning houses? No, that was just a temporary thing. Rose has gone into real estate. Really? Actually, I own my own business. Oh, what kind? Is it a real estate business? No, it's a biohazard removal and crime scene cleanup service. It's a real growth Cara das niche outras. industry. It's highly competitive and technical. And what is that exactly? A biohazard removal, whatever. What is? Well, a lot of times when people die, it can be kind of messy, you know. So what we do is we go in and we clean up the mess and make sure that everything is clean and sanitary. Because people don't realize the safety risks involved with the removal of blood and body fluid. I cannot imagine. You like doing it? Yeah. I do. We come into people's lives when they have experienced something profound and sad. You know, they've lost somebody, you know? And, the circumstances, they're always different. But that's the same. And we help. In some small way, we help. De uma pequena forma, nós ajudamos as pessoas no momento mais difícil da vida delas. É uma linda declaração, sucinta, específica e generosa de o que eu faço na vida. Tá? E é claro que cala a boca de todo mundo. E é isso que a gente quer provocar uma resposta, e às vezes essa resposta é também o silêncio. É uma cena linda de um filme maravilhoso que eu gosto demais. E aí nós chegamos na negociação, e a negociação é negação ao ócio. Negociação quer dizer dar trabalho. Negociar significa trabalhar, sair do seu ócio, do seu lazer, ir lá e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando a negociação é positiva, ela não prejudica o relacionamento entre as partes e ela traz parceria a longo prazo. Quando a negociação ela é ruim, ela acaba o relacionamento entre as partes. Tá? A questão numa negociação é que, num primeiro momento, nós negociamos acreditando que o que mais importante é a posição. É o patrão e empregado, é a empresa patronal, é o colaborador do outro lado, o sindicato do outro. E, na verdade, não é isso que resolve a negociação. O que resolve a negociação é entender qual é o interesse das pessoas que estão por detrás disso. A posição é só a ponta do iceberg. O que decide uma negociação é o que está abaixo de uma superfície. O que está abaixo da superfície não pode ser desprezado, porque o que está abaixo da superfície é realmente aquilo que é mais importante. Então, no início de uma negociação é quem é o patrão, quem é o empregado, quem é o funcionário, quem é o sindicato. São essas posições superficiais, esses interesses que são confessos. Mas o que se negocia de fato é a real necessidade, são os objetivos, são os limites e são as reais intenções.
Quando eu penso numa negociação, o ponto principal é separar pessoas dos problemas, dos interesses, oferecer opções e trabalhar com critérios. A regra básica é que não dá para trabalhar com critérios. E é separar pessoas dos problemas. E, de uma certa forma, nós adultos misturamos pessoas com problemas. E a gente tem que separá-las. Quando nós trabalhamos com os nossos filhos pequenos, e quando nós temos o nosso filho de 4 anos que está tentando enforcar a irmãzinha recém-nascida no berço, por ciúmes, a gente chega e fala, a gente separa a pessoa do problema, a gente fala, você não pode fazer isso, mas a gente não deixa de amá-lo por causa disso, a gente ensina. Parece que com as crianças a gente entende que o problema é uma coisa e a pessoa é outra, e com os adultos a gente mistura. E nesse misturar o risco é muito grande, porque a gente acaba penalizando as pessoas e transformando conflitos em confronto. E conflito é negociável, e confronto não é. Tá? Existem 5 barreiras à cooperação. E essas barreiras são 4 barreiras relativas aos outros e 1 barreira relativa a nós mesmas. A primeira barreira na cooperação são as emoções negativas do outro. Então, o que eu tenho que fazer é diluí-las. A segunda barreira são os hábitos de negociação do outro, que eu sei. Eu sei quais são os hábitos de negociação dos sindicatos, dos patrões, dos políticos, do governo. Então, eu tenho que conhecer e tentar modificar. Em terceiro lugar, é o ceticismo do outro quanto às vantagens do acordo. Então, eu tenho que chegar logo de cara e deixar claro quais são as vantagens desse acordo. Em quarto lugar, o poder que o outro demonstra possuir e que parece me intimidar ou até mesmo me intimida. Em quinto lugar, as minhas reações. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque ninguém quer ser conhecido por ser destemperado emocionalmente. Então, poder segurar as suas reações, sejam positivas ou sejam negativas, é um aspecto muito grande. E vou aproveitar para usar um outro exemplo, porque eu não posso deixar exemplo das coisas que me contam, tá? Não posso deixar de usar exemplos. Então, eu cheguei, elogiei e falei para todo mundo, e falei para a Mário, eu falei para a Michele, falei para a Daniela, falei, como está lindo os totens coloridos, que lindo a semente, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Falei, nós estamos preocupados, porque o senhor Johan é extremamente exigente. E ele sempre acha algum defeito em tudo, tá? E eu assim, e qual foi o defeito que ele achou, né? Já querendo saber, ele acha defeito em tudo. Então, ele entrou, olhou, achou bonito, olhou as azaleias, olhou tudo e falou para a Seu Romera, né? Tá tudo bem, né? E aí, Seu Romera percebeu que o senhor Johan estava ali meio emocionado, né? E ocorreu algum papo mais ou menos, porque já é rádio peão, né? Eu já escutei a história de alguém, então a história já não é tão verdadeira, né? Se bem que, olha, 85% das informações de rádio peão levantada pela Forbes são verdadeiras. 85%. Então, a rádio peão é poderosa. E nessa situação, o Romera comentou algo do tipo, mas é bom, o senhor está emocionado, que bom que o senhor gostou, que está tudo perfeito. E falou assim, não. Agora não é hora de eu estar emocionado, porque eu vou falar daqui a pouco. Foi alguma coisa assim, não foi? Essa foi a história que me chegou. E isso é verdade. Eu tenho que poder controlar a minha emoção, mesmo a positiva. Mesmo aquela que me pega, está tudo lindo, está tudo bonito, estou feliz com o evento que estou fazendo, recebendo o Brasil na minha casa. Mas é a quinta coisa, a quinta barreira à cooperação, que é eu poder controlar a minha emoção. Mas o outro é lição de casa, tem que chegar preparado, tem que ter informação. Eu tenho que ter as informações, tá? Porque é o outro. A forma de dizer pode sensibilizar muito as pessoas, mesmo sem modificar o conteúdo da mensagem. Se vocês vão fazer uma luta salarial, o que vocês vão poder dizer de novo? Qual é a novidade na luta salarial? Vocês me desculpem, mas é muito difícil reinventar o que é o óbvio. O trabalhador merece. Agora, será que eu posso dizer isso de alguma forma que sensibilize o outro de outra maneira? Então, vocês vão ver mais uma propaganda, porque os publicitários são maravilhosos para sensibilizar, de uma pessoa que nitidamente nós já estamos vendo na imagem logo de cara que é deficiente visual, que é cego. E o que vocês vão ver é esse cego pedindo esmola. E o que eu sei sobre o cego? Eu sei que o cego não consegue ver. Ótimo, que novidade. Será que eu consigo falar isso de modo diverso? Eu consigo. Será que eu consigo sensibilizar os outros? Com certeza. Vejam o que acontece nessa peça publicitária de uma empresa que trabalha com comunicação.
Algo a moça escreveu que modificou o comportamento, porque as pessoas sensibilizadas passaram a querer colaborar. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Escrevi o mesmo com palavras diferentes. É um lindo dia e eu não posso vê-lo. Mude suas palavras, mude seu mundo. E vamos combinar. Nem era um lindo dia. Estava chovendo e estava molhado o chão. Vamos combinar. Nem era um lindo dia. Mas se eu mudo as minhas palavras, eu mudo o mundo. Ninguém trouxe uma informação que eu não sabia. A informação eu já sabia. Ele era cego. Mas eu lembrei o que o cego deixa de ver, que é um dia lindo, que é um mundo lindo, e eu não estou vendo. Pelo menos não com esses olhos do exterior. Eu posso vê-los com o meu olho do interior. Tá? O que é que facilita uma persuasão? Primeiro, a reputação de quem entra na negociação. É o conhecimento do tema. Se eu não tenho dados, se eu não tenho informação, tá? Eu não tenho como negociar. E o senhor Edésio, né, que não está aqui presente, ele me disse, Mara, para eu negociar eu preciso estar bem informado, compreender a conjuntura atual, ter os dados, saber as inflações, números de vários institutos, saber os valores para eu poder entrar numa negociação com conhecimento. Tá? É claro, eu negocio melhor se eu tenho informação. Se eu trabalho de forma assertiva, gentil e simpática de comunicação. Se eu mostro proximidade do com o interlocutor. Se eu deixo claro que nós estamos do mesmo lado. Se eu demonstro que eu entendo as razões do outro. Se eu dou atenção genuína ao outro quando eu converso com ele, eu tenho uma persuasão. Eu tenho uma facilidade maior de persuadir e de negociar. E o que é mais bonito da palavra persuasão é que persuasão vem da mesma raiz de suave, que quer dizer com delicadeza, com gentileza, com elegância. Tá? Existem 3 posições numa negociação. A primeira é a conscientização, a segunda é colocar-se no lugar do outro e a terceira é afastar-se e ter uma posição panorâmica. Os melhores negociadores passam 80% na segunda posição, que é, se eu estivesse no lugar do outro, o que eu faria? 80% tentando me colocar no lugar do outro e tentando compreender o que acontece com o outro quando ele está neste lugar. Tá? Nossos clientes, quaisquer clientes, nós não podemos viver com eles. Eles são a razão do nosso inferno, mas nós também não podemos viver sem eles. E todo mundo ferve, né? Todo mundo explode em algum momento. Cada um tem um tempo de fervura diferente. Um é mais pavio curto, outro é mais pavio longo, mas todos nós fervemos. Se o conflito é funcional, ele melhora a meta. Se o conflito é disfuncional, ele traz frustração e irritação, e ele vira confronto. Então, a excelência da nossa comunicação é manter o conflito vivo, sim, mas de modo funcional e não de forma disfuncional. O conflito não é problema. O conflito é oxigênio, mas ele tem que ser funcional. Ele não pode virar confronto. Tá? Se eu negocio da mesma maneira com o que acontece quando eu me comunico, que eu vou atrás do que eu preciso e vou atrás do que o outro precisa, também na negociação eu trabalho com 2 dimensões, que é a assertividade, que é a ação que eu tenho para satisfazer os meus interesses, e a cooperatividade, que são todas as ações que eu uso para satisfazer os interesses das outras pessoas. Se nós pensarmos nessas 2 dimensões, ser mais ou menos assertivo ou ser mais ou menos cooperativo, eu chego a 5 estilos de negociação, que podem ser medidos por um protocolo, por um instrumento chamado TKI, Thomas Kilmann Instrument, que foi desenvolvido pela Escola de Business, de Negócio de Pittsburgh, que é um interesse poderoso para medir aonde nós negociamos e de que forma nós fazemos isso. O primeiro estilo de negociação é o competindo, ou é do jeito que eu quero ou rua. E se eu entro nessa situação, ou é do jeito que eu quero ou rua,
É uma estrutura ganha-perde. Eu tenho que ter certeza que eu sou melhor competidor que todos os outros que existem. Senão, não vale a pena. Qual é a vantagem de quem compete? É que essa pessoa vai atrás do que ela precisa. Qual é a desvantagem? É que ela gera ressentimento e ela tende a brigar injustamente. Quem compete o tempo todo tem que saber ser firme, mas justo quando decidir. E a pessoa não pode ser competindo em excesso, tão em excesso, que quando abre a porta do elevador, ela entra antes de deixar os outros saírem. Porque esse é o competindo doentio. Ele não consegue ver a dimensão do outro. A competição ela é saudável, há espaços para competir. Então, se eu estou marido e mulher, né? O marido quer comer churrasco, a mulher quer comer sushi. Se o marido fala, nós vamos comer churrasco, o que acontece? Ele competiu, ele ganhou, ela cedeu. Ótimo, amanhã ela vai comer sushi, pode ter um revezamento, a questão não é essa. Há situações onde competindo é bom. Numa natação, competição de natação, nado solo. Mas se eu tenho revezamento 4x4, competindo não é melhor estilo. Se eu tenho 12 pessoas competindo, estrelas, eu posso não ter um time e perder um campeonato, como aconteceu na França, quando nós perdemos de 4-1 com a melhor seleção de futebol que nós tínhamos. 12 estrelas, 0 time, cada um competindo por si. Ninguém trabalhava em conjunto. É um estilo poderoso, há situações, não serve para todas. Concedendo é, sim, meu bem, vamos comer sushi. Tá? Então, o concedendo, eu perco, o outro ganha. Eu gosto disso de outra maneira, mas você decide. Qual é a vantagem de conceder? Restaura a harmonia, fica tudo ótimo. Eu estou fazendo o que o outro quer, ficou tudo harmônico. E para algumas situações, para eu ganhar bônus, para poder voltar e competir de modo mais assertivo, eu preciso conceder. E, às vezes, eu preciso conceder em pequenas coisas, em muitas pequenas coisas, para poder ganhar com critério naquilo que me é essencial. O concedendo, se eu concedo continuamente, os outros vão me explorar. Tem alguma coisa quase religiosa de exploração se eu estou concedendo continuadamente. Se eu tenho tendência de conceder continuadamente, eu tenho que chegar para o outro e tenho que dizer, eu sei que você quer isto de outra forma, me desculpe, mas isto eu não posso ceder. Eu reconheço que o outro deseja de outra forma, porque eu deixo claro para o outro que eu estou ouvindo, mas eu digo exatamente aquilo que eu penso. Existe um estilo muito interessante que, às vezes, a gente esquece, que é o evitando. O evitando é assim, um quer comer sushi, o outro quer comer churrasco, não conseguimos chegar no acordo, a gente fica em casa e frita um ovo, ou pede uma pizza. Esse é o evitando. Quem usa muito bem evitando são os advogados. Os advogados, eles usam muito bem quando eles chegam e falam, nós não vamos comparecer. A gente fala, como não vai comparecer? Nós estamos esperando 6 meses essa audiência. Não vão comparecer. Porque parece que vai dar uma jurisdição, vai gerar não sei o quê. Ouvi falar que tem uma testemunha, uma outra informação, e você fica nervoso. O evitando significa apertar o pause, sair da negociação, mas não é ficar em casa tomando sol. É buscar informações para voltar para um outro momento, com melhores condições de competir ou de colaborar. Então, o evitando é um estilo maravilhoso, é comer ovo em casa quando eu não consigo chegar a um acordo, mas ele só serve se eu usar esse momento da evitação para me preparar para voltar à negociação. Não posso evitar pessoas, não posso falar, fala para o fulano que eu não estou. Porque se o fulano descobrir que você estava e não atendeu o telefone, ele vai cair matando a próxima vez que ele encontrar com você. Um outro estilo muito interessante é o colaborando. O colaborando, na verdade, deveria ser o único estilo nas negociações. É aquele estilo onde todo mundo senta junto, as entidades patronais, os sindicatos, representantes disso, daquilo, dos trabalhadores, do governo, todo mundo senta junto. E nós vamos chegar a uma solução onde eu estou atendendo as demandas de todos, de modo negociado 100%. Isso é dificílimo, leva tempo e custa muito dinheiro. Então, se eu for pensar no exemplo do churrasco e do sushi, seria trazer o próprio Gaudério com sua bombacha, chimarrão, fazer aquele churrasco lindo em casa
e trazer o próprio Jun Sakamoto, que é o sushi man mais importante de São Paulo, para fazer sushi em casa. E eu tenho sushi e eu tenho churrasco ao mesmo tempo. Dá para fazer isso? Dá. Quanto vai custar? Uma fortuna. Uma fortuna. Mas eu posso chegar à solução colaborando. Só que ele exige rodadas e rodadas, tempo, desgaste e questões psicológicas. Então, colaborando eu vou usar só quando o valor agregado é muito grande, o valor real e o valor psicológico daquela negociação. Então, este é o colaborando. Quer dizer, nós podemos mostrar qualidades com baixo custo, como é que nós podemos fazer isso juntos? É ganha-ganha. É possível ganhar-ganha? Claro que é possível, mas eu tenho que entender que estamos todos do mesmo lado, que o nosso interesse é comum. E, finalmente, o conciliando, né? Que é aquilo que a gente faz mais na vida, a gente concilia. Um quer comer sushi, o outro quer comer churrasco lá no fogo de chão, ou na casa de churrasco mais maravilhosa, ou no El Fuego aqui, que tem uma carne maravilhosa, e o outro quer comer o sushi aqui. E aí nós chegamos a uma conclusão, falamos, sabe o que a gente faz? Vamos lá naquele restaurante de quilo, que tem aquela carne cheia de nervura e de gordura, e tem aquele sushi feito com arroz tio João, mas a gente come junto e é baratinho. Resolveu alguma coisa essa negociação? Não, porque amanhã o marido vai acordar e falar assim, ontem eu só queria comer um churrasco, hoje eu quero comer um boi. Porque, além de tudo, comi aquela carne horrorosa que me deu um refluxo pavoroso, cheia de gordura. E a mulher a mesma coisa. Então, na conciliação, conciliação não é 50%, não é 50%. Conciliação é poder compreender exatamente onde um pode ceder e o que o outro pode trazer e dar. É compor os interesses com conhecimento. Eu só saberei conciliar bem se eu tiver informações de todos os envolvidos, senão eu não tenho como conciliar. E este exemplo é um exemplo poderoso e da vida real. É um filme chamado Obrigado por Fumar, Thank You for Smoking, da história real do lobby da indústria do tabaco nos Estados Unidos. Um porta-voz da indústria chamado Nick Naylor, bonitão, bom de papo, sabe persuadir e tentando persuadir, sabendo que cigarro não dá câncer. Tá? Representante lobista das indústrias do tabaco, num programa de televisão tipo Márcia Goldschmidt, Ana Maria Braga, com um menino com 15 anos morrendo de câncer, representante do orçamento americano, presidente da Sociedade de Pneumologia, presidente disso. Ele está na pior situação, porque ele vai defender o indefensável, o tabaco. Como ele sai desta situação? O que ele usa para esta situação? Tá? Então, vamos ver esse Nick Naylor, que no final acaba morrendo de câncer de laringe. Esta situação dificílima de negociação. E como ele sai nesta situação. Sai na frente, sai porque é simpático e porque conhece as informações de todo mundo. Robin Williger. He is a 15-year-old freshman from Racine, Wisconsin. He enjoys studying history. He's on the debate team. Robin's future looks very, very bright. But recently he was diagnosed with cancer, a very tough kind of cancer. Robin tells me he has quit smoking, though, and he no longer thinks that cigarettes are cool. And our final guest today is Nick Naylor. Mr. Naylor is the Vice President of the Academy of Tobacco Studies. Now, they are the tobacco industry's main lobby in Washington, D.C., and Mr. Naylor is their chief spokesman. Silêncio seguido de vaias. Few people on this planet know what it is to be truly despised. Can you blame them? I earn a living fronting an organization that kills 1,200 human beings a day. 1,200 people. We're talking 2 jumbo jet plane loads of men, women, and children. I mean, there's Attila, Genghis, and me, Nick Naylor, the face of cigarettes, the Colonel Sanders of nicotine. This is where I work, the Academy of Tobacco Studies.
It was established by 7 gentlemen you may recognize from C-SPAN. These guys realized quick if they were going to claim that cigarettes were not addictive, they better have proof. This is the man they rely on. Ernhard von Gruppen-Mundt. They found him in Germany. I won't go into the details. He's been testing the link between nicotine and lung cancer for 30 years and hasn't found any conclusive results. The man's a genius. He could disprove gravity. Then we've got our sharks. We draft them out of Ivy League law schools and give them timeshares and sports cars. It's just like a John Grisham novel. You know, without all the espionage. Most importantly, we've got spin control. That's where I come in. I get paid to talk. I don't have an MD or law degree. I have a bachelor's in kicking ass and taking names. You know that guy who can pick up any girl? I'm him, on crack. This is obviously a heated issue, and we do have a lot that we want to cover today. E ele sai na frente. Nick, do you have a question? Joan, how on earth would Big Tobacco profit off of the loss of this young man? Now, I hate to think in such callous terms, but if anything, we'd be losing a customer. It's not only our hope, it's in our best interest to keep Robin alive and smoking. That's ludicrous. Let me tell you something, Joan, and please, let me share something with the fine, concerned people in the audience today. The Ron Goodies of this world want the Robin Willigers to die. You know why? So that their budgets will go up. This is nothing less than trafficking in human misery. And you, sir, ought to be ashamed of yourself. I ought to be ashamed of As a matter of fact, we're about to launch a $50 million campaign aimed at persuading kids not to smoke. Because I think that we can all agree that there is nothing more important than America's children. All right, now that's something that we're going to want to know more about. But I have to take a short break. Hang on, a lot more coming. Não é fantástico como ele vira a situação? Quer dizer, ele reconhece o quê? Que eles estão do mesmo lado. Ele fala, não estou contra. Nós também achamos que não há nada mais importante do que as crianças americanas. E começa fazendo o quê? Elogiando a simpática e gentil plateia, que tinha acabado de cuspir nele. Então, ele deixa muito claro, e ele conhece como é que os outros ganham dinheiro, da onde vem, ele sabe a informação. Ele entra na negociação com o máximo de informação possível e com uma cartada. Ele também tem que dar alguma coisa, $50 milhões para uma campanha para parar as crianças de fumarem. Ok? Deixando muito claro. É um exemplo maravilhoso. Quando o custo do tempo é muito alto, ou eu vou competir ou eu vou conciliar. Eu vou competir se eu sou melhor que os outros e eu vou conciliar para resolver rapidamente e pensar numa solução boa, porque eu conciliei numa semana, 2 semanas depois volta o problema à porta, né? Ele não está resolvido, eu só empurrei com a barriga. Quando não se compreende bem e eu preciso de mais informações, eu não vou partir para a negociação, eu vou evitar. Quem tem conciliação muito alta tende a mostrar ansiedade. E quem evita muito e concede muito, tende a ser angustiado e a bloquear as emoções. Então, conhecer o estilo preferido e o que a gente menos usa é essencial. O meu nível de evitação era baixíssimo. Eu não precisava de muito para chegar lá e e partir com tudo. E aprendi a evitar. E fez um bem a mim e a toda a minha equipe, além de trazer mais equilíbrio e mais conhecimento, porque quando você evita, você sai buscando mais informação. Competindo 100% eu, 0 o outro, concedendo 0 eu, 100% o outro, evitando 0 para tudo quanto é lado, conciliando X% para mim e Y% para outros e colaborando 100% para todas as partes. Colaborando sempre que possível, desde que a situação seja importante, seja vital, seja crucial. E os nossos fracassos não se devem às lutas que perdemos, mas aos conflitos que nós não participamos. Então, é para participar de conflitos, sim. Não pode deixar o conflito virar confronto. E não pode entrar com o estilo de negociação equivocado. Tá? E o que é que vale hoje? Hoje, o que vale é um indivíduo normal, é a capacidade de alguém que é inteligente e apaixonado. É o normal. Steve Jobs é maravilhoso, mas é 1 em 1 milhão. Nós não temos tantos Steve Jobs, mas nós temos milhares de pessoas normais que são apaixonadas, que são inteligentes e que, por serem apaixonadas e inteligentes pelo que elas fazem, elas conseguem fazer coisas maravilhosas, extraordinárias e dignificantes.
Eu acho que não tem filme que mostra melhor a luta sindical e o que é fazer um sindicato do que Hoffa, o filme do Jimmy Hoffa. E eu selecionei 7 cenas, mas vou tocar apenas 2 para vocês. Uma, que ele diz o que é ser um camarada, o que é ser um amigo de sindicato e o que significa. É uma das últimas cenas do filme, é o momento onde ele desaparece, é um crime não resolvido, ele foi assassinado provavelmente pela própria máfia, porque no caminho sindical dele ele fez várias coligações com a máfia, mas ele lembra e ele deixa claro com Danny DeVito, que é o produtor do filme, é o colega dele, e foi uma das pessoas que ele primeiro trouxe para dentro do sindicato o que é ser um camarada. Never let a stranger in your cab, in your house or in your heart. Que é o que ele fez com todo mundo. Ele Unless entrava he is nos a friend caminhões of labor. e puxava, menos que seja um camarada do sindicato. But if he is that friend of labor, Want a cup of coffee? but if he is that friend of labor, E ele lembra os anos iniciais. But if he is a friend to labor, he's the only friend you've got. And you best listen to that man. He's got the scars on his knuckles. He got the muscles in his arms. If he's been out on that road, like you and me, then he's the only friend you've got. Are you listening? The only friend you've got. E ele relembra o que isso significa e, finalmente, ele fala sobre os fracassos e a hora que um dos principais companheiros é assassinado no enterro desse companheiro, o pessoal da máfia vai falar com ele, ele se sente um fracasso e aí quem dá a lição de comunicação é o mafioso, é o Dali, onde fala, olha, eles precisam de um líder. E ele deixa muito claro o que é essa posição de líder. Olha que bonita é esta cena. thanks for coming. Nothing's ever settled by violence. O mafioso dizendo que não se resolve com I violência. heard that before. They're always looking to you, aren't they? And what do we do? What do we do now? What do we do next? No one pardons us, Jimmy. Ninguém nos perdoa. If they could, we wouldn't let them. Se eles perdoassem, nós não deixaríamos. They'd rather some people die through your mistake than that they lived, but that they lacked a leader. E isto é muito interessante, que é o fato das pessoas não conseguirem We've got viver things to do. sem um líder. E por isso que este era o trabalho que ele tinha a fazer, que era não sair da liderança, mesmo cometendo erros. É muito bonito e há mensagens verdadeiras e é uma história real. Do que depende a nossa maestria na comunicação? De 3 elementos. Da nossa lógica, da nossa razão, do nosso cérebro, da nossa paixão, do nosso coração e da nossa competência, da habilidade de pôr as mãos no trabalho, de realmente ir lá e colocar mãos à obra. Quando eu ponho a cabeça, eu sou lógico no meu raciocínio. Quando eu ponho o coração, eu sou autêntico no que eu faço. E quando eu ponho as mãos, eu mostro a minha competência. Se eu não colocar a lógica e trabalhar só com o coração e com as mãos, eu vou ser ilógico nas minhas ações. Se eu não colocar o coração e trabalhar com a razão e ser competente, eu não vou ser autêntico. E se eu não souber fazer, mas tiver coração e tiver mente, eu vou ser incompetente. Nenhuma dessas 3 soluções é boa.
Portanto, na maestria na comunicação, eu preciso, sim, ter cabeça, coração e mãos. Saber o que eu faço, fazer com paixão, estar disposto a fazer o que qualquer pessoa faria em qualquer nível da organização. O que é efetivo numa comunicação é parafrasear, é repetir o que o outro está dizendo para deixar claro que eu entendi. É fazer perguntas, é conhecer o outro, é reconhecer as razões do outro. E, principalmente, ouvir. Hoje se diz, nos Estados Unidos, que quando duas pessoas estão conversando, a gente sabe quem está ouvindo, quem é o ouvinte, aquela que primeiro parar para respirar. Porque ninguém quer ouvir. Todo mundo quer falar. E, na verdade, a gente tem que aprender, não é a oratória, é a escutatória. Quem ouve mais sabe decidir melhor. E, independentemente da situação de negociação e do estilo que é meu estilo preferido ou aquele em que eu me dou melhor, eu tenho que ter assertividade na comunicação. A comunicação moderna é uma comunicação assertiva. Assertividade vem de acero. Acero significa afirmar, tornar firme, é uma atitude. Assertividade é quase uma filosofia de vida e pode ser um comportamento aprendido, principalmente nas culturas latinas, porque nós somos verborrágicos. Nós não somos tão assertivos e a gente precisa aprender a ser mais assertivo. A assertividade é a capacidade de expor de maneira clara o que eu quero, o que eu penso e o que eu sinto. A assertividade está no meio caminho entre a submissão e a agressividade. Quando eu sou absolutamente enfático e quando eu digo esta é minha última oferta, eu só tenho duas possibilidades, que já comentei hoje, que é ou o outro se submete ou o outro se rebela. Nenhuma das duas situações é agradável e é interessante para a comunicação. Quando eu sou assertivo, o que eu preciso? Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso não permitir abusos, tenho que deixar muito claro que é abuso de autoridade ou de negociação, eu tenho que saber gerir o ambiente, eu tenho que saber pôr o jogo na mesa, buscar um compromisso que seja realista, que eu possa respeitar e o outro também, ficar à vontade na presença do outro, porque se eu não ficar à vontade na presença da outra entidade, eu não tenho como negociar e saber manter relações de confiança. Quando eu sou assertivo, eu tenho que ter autoestima, determinação, empatia, adaptabilidade, autocontrole, tolerância à frustração e sociabilidade. Eu tenho que saber qual é a imagem que eu tenho de mim, tenho que ter energia para seguir adiante, porque exige uma determinação muito grande ser assertivo, tenho que ser capaz de me colocar no lugar do outro, tenho que adequar o meu estilo como esse camaleão tão lindo que parece folha no meio desta foto, tenho que ter a minha mente dentro do meu coração. Eu tenho que, dentro do coração, trazer o cérebro. Tenho que aceitar a diversidade e tomar chá de brejo para engolir sapo. Mas tenho que aprender a ser tolerante, senão eu jamais serei assertivo. E tenho que gostar de estar com pessoas. Quem não gosta de estar com gente não deve ser colocado numa negociação, porque não sabe pensar como as pessoas pensam, sentem e vivem. Há 3 condições para ser assertivo: saber o que eu quero e aonde eu quero chegar, partir de um pensamento positivo, porque se a expectativa for alta, o resultado também vai ser. Se a expectativa for baixa, o resultado será ínfimo. E ser proativo para atingir resultado e assumir as responsabilidades das escolhas. Comunicar assertivamente é dizer a coisa certa, da forma certa, na hora certa, no local certo e para a pessoa certa. Ser assertivo é também compreender que há momentos de calar, há momentos de ficar silente, porque a assertividade indiscriminada ela é exibicionismo. Então, há momentos onde a melhor coisa a fazer é não dizer nada e gerir o ambiente e preparar uma situação de comunicação melhor. Em resumo, a comunicação é uma das vias mais rápidas para ser feliz. Felicidade, sucesso não são resultados do acaso. Felicidade e sucesso exigem treinamento,
Todo dia eu me levanto e digo a mim mesma, eu mereço ser feliz e hoje eu serei feliz. E eu mereço ter sucesso e eu terei sucesso. A questão é que nós recebemos 2.000 estímulos propaganda a dia e nós nos tornamos absolutamente refratários a toda e qualquer publicidade, solicitação, associação e órgão de classe. Recebo o e-mail e, pum, cancelo. Eu me torno refratário. Eu não sou atingido pelas pessoas que estão lá lutando por mim. Então, como eu faço para atingir o outro? Eu só consigo atingir o outro fazendo com que ele se sinta especial quando eu falo com ele. Conhecendo alguma coisa da vida dele, chamando-o pelo nome e pelo nome correto. Como eu faço para iniciar uma negociação? Ouvindo atentamente o que o outro tem a dizer. Conhecendo as necessidades, conhecendo os anseios dos outros e negociando com critérios. Porque eu tenho que compreender que muitas vezes o meu negociador, ele abusa. Mesmo quando eu estou na melhor das intenções. E essa é uma propaganda da Visa, que deveria estar me pagando para mostrar essa propaganda, porque ela é muito boa. E nós temos aqui Catherine Zeta-Jones, no meio de uma floresta, compadecida quando vê um macaquinho, coitadinho, prostrado, no chão, provavelmente machucado. E é um golpe. Meu interlocutor se mostra frágil, vendo que o outro macaquinho rouba a minha bolsa. Fico desesperado e alguém me traz um elemento de negociação, uma banana. Só dou se você me dá. Vamos conciliar. Precisa de suprimentos. E aí toda a bagagem é devolvida. E na hora que ela vai embora, ele está com a chave. Porque o outro nunca está satisfeito, mas aí tudo tem um limite. Toda negociação tem um limite. E para eu entender que toda negociação tem um limite, o critério tem que ser estabelecido logo de cara, no início do jogo, porque senão a coisa é sem fim. Então eu posso até negociar com o demônio, mas eu não posso perder a alma. Não posso perder a alma. Tá? A ética na negociação é a mensagem final mais importante. Eu negocio com qualquer pessoa, só não perco a minha alma. Posso negociar com o demônio, esse problema não existe. Tá? Falhas são inerentes à comunicação. Se tudo estiver dando certo, quem falar sabe o que fala, quem escutar sabe o que ouve, 6% de erro. É muito alto. A chance de eu falar alguma coisa e alguém entender outra é enorme. Eu tenho que me preparar para ser mal interpretado em qualquer situação. Eu tenho que desenvolver a oratória e, acima de tudo, a escutatória. Eu tenho que aproveitar toda e qualquer situação de comunicação. Tem uma situação onde eu posso me comunicar, eu vou lá e me voluntario. E, de preferência, sendo cego, sucinto, específico e generoso, impactando o outro, dando uma mensagem para o outro levar para casa. E lembrar que, acima de tudo, uma negociação saudável não prejudica as relações. E encarar o estresse como um motivador. Tá? Estresse é essencial. Um diamante é só um pedaço de carvão que se deu bem sob estresse. Se o diamante se dá bem, se o carvão se dá bem sob estresse, ele vira diamante. Se ele não se dá bem, ele vira carvão para churrasco gaúcho. Que todos vocês, em suas negociações, consigam fazer do carvão virar diamante e vamos deixar o carvão para o churrasco gaúcho para os outros. Agradeço profundamente o convite de estar aqui com vocês. Sr. Johan, foi uma satisfação, foi um desafio muito grande. O trabalho de vocês é um trabalho muito bonito, que respeito e admiro profundamente. Me sinto honrada, foi um desafio e estava preocupada
com os meus interlocutores, porque vocês são mestres na comunicação e na negociação. Desejo sucesso, desejo conquistas e, acima de tudo, o orgulho pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Não, deixa. Os agradecimentos são para o Senalba do Rio Grande do Sul, porque os convidados mereciam essa palestra. Muito obrigada. Muito obrigada. E como agradecimento à doutora Mara Belal por sua participação no nosso encontro, nós convidamos agora o nosso diretor de divulgação do Senalba RS, Ricardo Luiz Romera, para a entrega de uma estatueta do Laçador, o nosso tradicional símbolo do Rio Grande do Sul, e uma caixa de bombons da Lugano. Eles não estão lhe tirando, a caixa está preparada para embalagem, para viagem.